Situação crítica. Menores apreendidos superlotam delegacia especializada de Joinville. 5 dividem a mesma cela que tem apenas um colchão. O governo do estado diz que está investindo na construção de novas unidades para suprir a falta de vagas. 30 dias fora de casa por causa da demolição da loja de tecidos destruída pelo incêndio no início da semana na capital. Algumas famílias não podem voltar para suas residências. Pesquisa pública. A prefeitura anuncia o cronograma das consultas com as comunidades para debater o novo plano diretor de Florianópolis. Os estragos da chuva, a rodovia do Oeste continua interditada em 2 pontos. Num dos trechos, uma nova pista vai ter que ser construída. E no esporte, a palavra de ordem é recuperação. Na Série A, 2 times catarinenses tentam sair da zona do rebaixamento neste fim de semana. O Band Cidade desta sexta-feira já está no ar. Olá, boa noite. Olá, boa noite. A superlotação nas celas das delegacias agora chegou até a unidade especializada em Joinville. Menores infratores aguardam vaga no Centro de Atendimento Socioeducativo Provisório há 3 dias. Os 5 menores foram apreendidos na terça-feira. Suspeitos de envolvimento em um assalto no centro de Joinville, eles foram encaminhados para a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, onde permanecem por falta de vagas nos Centros de Atendimento Socioeducativos Provisórios do Estado. Os 5 dividem o mesmo espaço e têm apenas um colchão. A cela ao lado é ocupada por um jovem de 19 anos que foi recapturado ontem. Ele cumpre internação por crimes cometidos quando menor. Entre eles, tentativa de homicídio. Como já é maior de idade, os menores não podem dividir a mesma cela. E 5 aí, como é que vocês têm se virado? Tem que dormir uns no chão, outros em cima da revezar. E visita receberam? Não, nada. Banho, como é que vocês estão se Nada também, não tomamos também. E para se alimentar, tá vindo comida? Tá, mas a gente demora até pra mim. Porque a medir depois só 8 horas da noite. 2 vezes por dia? A lei determina que eles não podem ficar mais de 5 dias à espera de transferência. O prazo encerra no domingo. A Secretaria de Justiça e Cidadania confirmou que o déficit dos CASEPs é de 67 vagas no estado. O novo Centro de Atendimento Socioeducativo de Joinville, que prevê 78 vagas, era para ter sido inaugurado em março deste ano, mas a falta das redes por prazo indeterminado. Em nota, o estado informou que a obra está praticamente pronta e que investiu 13 milhões de reais em parceria com o governo federal no CASE da Grande Florianópolis, o antigo São Lucas, que deve ser entregue no fim do mês com 90 vagas. Os de Lages, Criciúma e Chapecó também devem sair ainda nesse ano. Denúncia. No sul do estado, imagens de um cinegrafista amador mostram um carro da Prefeitura de Tubarão sendo utilizado possivelmente para fins particulares. O vídeo mostra o veículo em frente a uma mesma casa em diversos dias diferentes. O carro permanecia estacionado durante o horário de expediente num local que seria a casa de um funcionário da Prefeitura de Tubarão, que é responsável pela ronda de vigilantes. Em um outro momento, o automóvel sai da frente da residência e a poucos metros o motorista para e pega um passageiro, prática que é proibida com veículos oficiais. A placa branca e o relatório dos sites do Detran comprovam que o veículo realmente pertence à Prefeitura de Tubarão. Os profissionais responsáveis pela ronda têm como função prestar auxílio e verificar a presença dos 72 vigias que trabalham para o município. O veículo que aparece nas gravações fica sob responsabilidade destes funcionários. De acordo com este vereador, o automóvel de uso público estaria sendo utilizado para fins particulares. Que é dinheiro público, é dinheiro nosso que eles estão usando, é combustível nosso que eles estão usando. Porque pode ficar em casa, gasta menos combustível. Não é admissível, deixa na garagem. Quando tiver que fazer a ronda dele, o trabalho dele, ele vai fazer. Já o secretário de Segurança e Patrimônio acredita que as gravações tenham sido realizadas em horário de almoço, quando os funcionários estão autorizados a ir com o carro da Prefeitura até a própria casa. Pode ser uma feliz coincidência, mas a gente mesmo assim vai fazer uma sindicância, né, para a gente estar apurando os fatos, se realmente há algum desvio de conduta, alguma coisa, né, dentro do trâmite legal que seja
feito irregular, a gente vai apurar com certeza, né, para esclarecer e, se possível, se não estiver esclarecido, vai para um processo administrativo, né. E um vereador de Chapecó foi preso após se envolver num acidente de trânsito que deixou 4 pessoas feridas. O parlamentar estava embriagado e foi encaminhado ao presídio regional. O acidente aconteceu no contorno viário de Chapecó. O vereador Aristides Fidelis, de 51 anos, conduzia este veículo quando invadiu a pista contrária e bateu de frente com outro carro onde estava uma família. As vítimas foram encaminhadas para o hospital. De acordo com a assessoria, Marcos Antônio Nunes está internado no setor neurológico. Já sua filha, Natália Vassoler Nunes, de 13 anos, sofreu traumatismo craniano, passou por uma cirurgia e segue internada na UTI. Seu estado de saúde é considerado grave. As outras 2 pessoas que se envolveram no acidente foram atendidas e liberadas. No local do acidente, o vereador não quis fazer o teste do bafômetro e foi preso em flagrante. Na delegacia, o parlamentar concordou em realizar o teste, que indicou 0,61 miligrama de álcool por litro expelido. De acordo com o delegado que investiga o caso, Aristides foi indiciado por tentativa de homicídio doloso e também por não prestar socorro, além de estar alcoolizado. O vereador foi encaminhado ao presídio regional de Chapecó. Um vídeo postado nas redes sociais mostra uma garota sendo agredida por outras 3 em São José, na Grande Florianópolis. As imagens foram gravadas por um rapaz que acompanhou a confusão, mas não interferiu. Nas imagens é possível ver o momento em que a jovem começa a ser atacada. As meninas pedem que ela tire a roupa e em seguida dão vários tapas e chutes. A jovem grita e chora. Depois de alguns minutos de agressão e já sem roupa, a vítima consegue fugir. Ao final do vídeo, uma das meninas diz que rachou a cabeça dela com uma pedra. Rachou a cabeça dela com a pedra aqui. O caso foi registrado na Central de Polícia de São José e agora será encaminhado à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente para a investigação. E no próximo bloco, a SC 283, que liga Chapecó a Ceará, continua interditada por causa dos desmoronamentos de ontem. E ainda começou hoje a demolição da loja de tecidos destruída pelo incêndio do início da semana na capital. Começou hoje à tarde a demolição da estrutura da loja de tecidos do bairro Estreito, na capital, que foi completamente destruída por um incêndio no início da semana. A previsão para o fim da demolição é de 30 dias. Os trabalhos estão sendo feitos por uma empresa de engenharia contratada pelo dono da loja e acompanhados pela Defesa Civil. Porque para tentar, no máximo possível, preservar as residências que estão na extrema. Então não é uma demolição simples, tem que ter uma perícia, sem muita batida. Então, esse é o prazo mínimo. Os bombeiros continuam monitorando a área. O trabalho de resfriamento foi finalizado ontem, mas a todo momento surgem novos focos de incêndio. O material combustível ainda está confinado embaixo das lajes. A estrutura que colapsou preservou esse material com uma certa temperatura no interior dessas lajes e ainda há o risco de pontos pequenos, mas que voltem à combustão na retirada dessas lajes. Os imóveis que ficam na rua ao lado da loja foram interditados por conta dos riscos do incêndio. Cerca de 15 moradores tiveram que sair de casa. Eles só vão poder retornar ao fim de toda a demolição. A Igreja Católica e o depósito de veículos de luxo continuam interditados. A perícia dos bombeiros vai iniciar o laudo na parte de dentro da estrutura para tentar descobrir as possíveis causas do incêndio. O fogo que destruiu a loja de tecidos começou às 11h30 da noite de segunda-feira e só foi controlado quase 7 horas depois. E continua interditada no oeste de Santa Catarina a SC 283. Enquanto isso, os motoristas buscam caminhos alternativos para chegar até Ceará e Concórdia. Filas de caminhões e muito transtorno na SC 283. Alguns motoristas, quando chegam no desvio, desistem e retornam. Já seu Clair não teve alternativa. Ele veio de Joaçaba para entregar ração em Ceará. Teve que enfrentar alguns quilômetros a mais para chegar ao destino. Complicado, termina, né? Termina com mola, pneu. É bem complicado e o trajeto fica bem mais longe, né?
Nós estamos fazendo 50, 60 quilômetros a mais do que nos fazia assim, né? Por causa da chuva forte dos últimos dias, a SC 283 está interditada em 2 pontos. Próximo do rio Ariranha, a pista continua com muita lama, mas deverá ser liberada até amanhã à tarde. Já o segundo trecho é próximo à Seara. Uma máquina está retirando os entulhos do local. Neste ponto, a situação é mais crítica e uma nova pista deverá ser construída porque o asfalto cedeu. Estão trabalhando para fazer uma pista, pelo menos, até amanhã. E depois, é claro que deverá ter estudo do próprio DEINFRA para conseguir ampliar e fazer 2 pistas. Mas, de imediato, para conseguir liberar o trânsito, nós devemos ter uma pista até o dia da manhã. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária Estadual, diariamente cerca de 6 mil veículos trafegam aqui pela SC 283. Enquanto a rodovia estiver interditada, os motoristas que precisam chegar a Chapecó, Concórdia e Seara devem buscar por rotas alternativas pela zona rural dos municípios. Seu marido foi pego de surpresa. Além de não saber dos problemas, ele não conhece as rotas alternativas e precisa chegar a Concórdia. Fica meio difícil, mas vamos atrás de dos caminhões, meu. Temos que sair, eu sou estranho aqui, né? E não são apenas as estradas da região oeste que registram prejuízos devido à chuva. Os municípios de São Domingos e Arabutã já decretaram situação de emergência. Já São Bernardino e Seara assinaram o documento para encaminhar à Defesa Civil do Estado. E também a Prefeitura de Chavantina, na região oeste, decretou hoje à tarde situação de emergência em função dos estragos causados pelas chuvas. Agora são 5 os municípios em situação de emergência no estado. Os motoristas que pretendem passar pelo trecho da BR-101 em Laguna nesse domingo precisam redobrar a atenção. O DENIT vai realizar reparos na rodovia a partir das 7 horas da manhã, com previsão de término para o meio-dia. Por isso, o trânsito vai ser transformado em pista simples, com duplo sentido. O trabalho é necessário para as obras de construção da ponte sobre o canal de Laranjeiras. Em caso de mau tempo, os trabalhos serão cancelados. E desde a última quarta-feira, a balsa que liga 2 bairros de Ilhota, no Vale do Itajaí, está parada. Agora, para acessar a outra margem do rio, os moradores precisam percorrer mais de 20 quilômetros. A interdição da balsa foi feita pela Capitania dos Portos após uma denúncia. O transporte leva automóveis, motos e pedestres gratuitamente de uma margem à outra do rio Itajaí-Açu e liga os bairros Centro e Baú, em Ilhota. Sem a balsa, existem apenas 2 meios viáveis de se chegar até o outro lado. Um deles é pela BR-101, o outro através da cidade de Gaspar. Entretanto, mesmo pelo caminho mais curto, que é pelo município vizinho, são mais de 20 quilômetros. Uma grande distância para os moradores que estavam acostumados a atravessar apenas alguns metros. Este eletricista chegou hoje cedo para fazer a travessia e foi surpreendido pela falta do serviço. A gente chega aqui, quer atravessar para poder trabalhar do outro lado e não consegue, né? Este entregador também depende da balsa para trabalhar e agora vai precisar de mais tempo para fazer todas as entregas. Dependendo do trânsito de Gaspar, na realidade, né? Senão leva às vezes meia hora para fazer a volta. O prefeito de Ilhota, Daniel Bozzi, preferiu não gravar entrevista, mas disse que a interdição da balsa se deve à falta de vistorias em 2011 e 2012, na gestão anterior a dele, e que espera que até a próxima segunda-feira possa resolver a situação junto à Capitania dos Portos. A pesca da tainha está liberada a partir do dia 15 deste mês. Há 2 semanas do início, a expectativa dos pescadores é que a safra deste ano seja melhor que as anteriores. Enquanto o dia 15 não chega, o jeito é passar os dias tentando se distrair. Nós ficamos aqui jogando, olhando para a água para ver se pula alguma coisa, só para ver, né? Matar a saudade da tainha. Os pescadores tentaram antecipar a captura da tainha para o dia 1º deste mês, mas o Ministério do Meio Ambiente não permitiu, alegando o período de defeso do animal. Além do período de defeso, há outros impasses. Este é o mapa da Praia do Campeche, no sul da ilha. Ele mostra como a pesca da tainha é dividida por lei. Os pescadores artesanais ficam a partir de 8 milhas da costa, os artesanais com barcos motorizados de 800 metros a 5 milhas e o pescador artesanal com remo no máximo 800 metros. É necessário ainda a licença do Ministério da Pesca. A reclamação é de que as normas não são cumpridas. Ano passado eu não peguei tainha, devido à invasão
que ocorreu das embarcações motorizadas, poucas embarcações motorizadas que invadiram, e também dos pescadores clandestinos, que tem bastante nessa nossa região aqui. Resta aos pescadores aguardar e manter a esperança de uma safra bem melhor neste ano. A expectativa é boa, pelo menos o que falam, né? Que vai dar muito peixe, vamos esperar, né? E depois do intervalo tem futebol, a expectativa para a rodada deste final de semana do Campeonato Brasileiro. Pela Série A, o confronto é entre dois times catarinenses que estão na zona do rebaixamento. Futebol, o novo técnico do Figueirense negou hoje que houve algum desentendimento com Marcos Assunção. O volante pediu para sair do time com a chegada do novo treinador. Guto Ferreira chega ao Figueirense depois de atuar pela Portuguesa e conquistar o acesso. Não fosse a escalação irregular do atacante Everton, também já treinou Ponte Preta, ABC, Criciúma. Depois de uma semana movimentada com a demissão de Vinícius Eutrópio na quarta-feira, Guto Ferreira esclarece que nunca foi procurado pelo Criciúma. Em nenhum momento eu fui procurado pela direção do Criciúma. Se alguém disse que me procurou ao Guto Ferreira, as pessoas estão mentindo. Guto conhece boa parte do elenco. Everton Santos, Dudu, Nirley, Paulo Roberto, Arthur, jogadores que, segundo ele, nunca teve problemas. O novo técnico ganha esta semana o Willy para o ataque e a preocupação continua sendo com a lateral esquerda. Com a saída do Marquinhos, nós temos que achar uma solução ali, né? E tivemos alguns problemas de contusão também, tem alguns retornos. Então, dentro disso aí, a gente vai buscar achar a melhor formação, né? A formação que com esse grupo possa dar uma qualidade de jogo mais efetiva, né? E sobre Assunção, que pediu desligamento do clube assim que soube da demissão de Eutrópio e já viajou para São Paulo, o novo técnico deixa claro. Eu não posso ter problema com uma pessoa que eu nunca trabalhei, né? Fulano disse. Eu posso dizer para vocês que eu ouvi também que o Brasil tem uma economia fantástica, né? Que a educação brasileira é de altíssimo nível, né? Pessoas falam, né? Cabe a ver o que é verdade e o que é mentira nisso tudo, né? E no mundo da bola, para ajudar, são poucos, né? Para atrapalhar, são muitos. Ricardo Bueno participou do aquecimento, mas não foi possível ver o atacante em campo. Guto Ferreira prefere manter alguns costumes. Rapaziada, sem imagens, tá? Deu com a bola. E um outro técnico estreia na rodada deste fim de semana do Campeonato Brasileiro. Confira como vão ser os jogos envolvendo os times catarinenses. Muita rivalidade em campo no clássico catarinense da Série A. Usa ultrapassagem outro lado, entra na área. No Heriberto Wilson, domingo, 4 horas da tarde, Criciúma e Figueirense se enfrentam em busca dos primeiros pontos na competição. O Tigre, que demitiu o técnico Caio Júnior, tem a estreia de Wagner Lopes no comando da equipe. O novo treinador de 45 anos veio do Botafogo de Ribeirão Preto. A primeira missão de Wagner é tirar o time do sul do estado da zona do rebaixamento. O alvinegro entra em campo com algumas alterações. Uma delas é a saída de Marcos Assunção, que pediu para deixar o time em solidariedade ao técnico demitido Vinícius Eutrópio. No outro jogo, a Chapecoense, 15ª colocada com 1 ponto, tem o desafio difícil no domingo às 6h30 da tarde. O Verdão do Oeste recebe o Corinthians com a expectativa de vencer e melhorar a posição na tabela. O técnico Dalpozo está confiante num resultado positivo. Buscar um ponto de equilíbrio dessas duas partidas iniciais do campeonato e colocar em prática agora contra o Corinthians para fazer um grande jogo e, consequentemente, buscar o resultado. E pela Série B, 2 times em situações opostas. O Avaí na lanterna quer se reabilitar. Já o Joinville, se vencer, pode assumir a liderança provisoriamente. O Jack, com 3 pontos e na 8ª colocação, enfrenta o Icasa na Arena Joinville daqui a pouco às 7h30. O tricolor não vai contar com Tartá, suspenso, e o Wellington Saci, que vai ficar 6 meses fora da equipe por causa de uma contusão. O destaque é Jael, que marcou 2 gols na vitória do Joinville contra o Paraná em Curitiba.
Amanhã, às 9 horas da noite, o Avaí encara o Vila Nova, em Goiás. O técnico Pingo vai fazer algumas alterações. Uma delas é a saída do goleiro Diego e a entrada do recém-contratado Wagner, que veio do Ituano, campeão paulista deste ano. No ataque, a esperança de gols agora está nos pés de Wilker e Anderson Lopes. A organização das jogadas continua com o meia Marquinhos, que renovou o contrato com o Leão. E a seguir, Prefeitura de Florianópolis divulga calendário para debater o novo plano diretor com as comunidades. E ainda falta d'água. Rompimento de adutora deixa município sem abastecimento por 4 dias no meio-oeste. Compartilhe seu mundo. Curta as comunitárias. Faça vestibular de inverno ACAF. Inscrições até 11 de maio pelo site www.acaf.org.br. Sistema ACAF. Estudar aqui faz toda a diferença. Dia de arrasar Queires. Só nesta sexta e sábado. TV LED 39 polegadas Full HD, somente R$ 1.290 à vista. Lava roupas 11 quilos, apenas R$ 1.090 à vista. A prazo 100 dias para começar a pagar. Notebook 2 GB com Windows 8, somente R$ 880 à vista. Forno elétrico 38 litros, só R$ 180 à vista. Dia de arrasar Queires. Mas é só nesta sexta e sábado. Aproveite! Tá pensando em trocar ou comprar o seu carro? Eu tenho a dica certa pra você. Assista aqui na Band Santa Catarina todos os sábados, a partir das 9h30 da manhã, o programa Quero Carro na TV. Aqui você encontra de tudo, desde motos até caminhões, acompanhado das melhores lojas e as melhores marcas. Veículos para todos os gostos e para todos os bolsos. Nós temos um encontro marcado. Oferecimento Frat Seguro. Na hora de renovar seu seguro, peça Frat Seguro. Band Cidade. Oferecimento. Pensou Móveis. Pensou Queires. A número 1. Moradores de Campos Novos, no meio-oeste, ficaram 4 dias sem água. O problema foi provocado pelo rompimento de uma adutora. O problema atingiu toda a cidade e começou ainda na terça-feira por causa do rompimento de uma adutora. A empresa responsável fez um primeiro reparo, mas o problema persistiu. Não tá fácil, porque a água é tudo, né? Falta água, falta tudo. Hoje o conserto da adutora foi finalizado e o sistema voltou a operar. Porém, em pelo menos 2 bairros da cidade, o abastecimento, que não acontece há cerca de 3 dias, ainda não foi normalizado. O bairro em que mora Dona Terezinha foi um deles. Na casa dela, torneira totalmente seca. Eu venho aqui buscar água na casa da minha mãe, porque não tem água, não tinha, né? E como não tem agora, né? Daí pra, né, lavar de comida e tudo. Daí pra lavar a roupa deixemos, né? Lavar ontem, daí. Porque não tem, nem pra tomar banho, não tem como tomar banho. Segundo o diretor da empresa responsável pelo abastecimento, ainda hoje o fornecimento deve ser totalmente restabelecido. Estamos produzindo água, mandando água para a estação e tratando e distribuindo a população, mas não temos reserva ainda no reservatório da estação de tratamento. Então o motivo que não chega nas partes altas é que não tem pressurização para isso. Então as pessoas, os moradores que moram nas partes baixas, eles chegam água com bastante pressão, então as pessoas gastam, tem uma demanda, e em virtude disso nas partes altas falta. Então por isso a gente pede à população aí que mora nas partes mais baixas da cidade que dê uma economizada, faça uma economia doméstica para que o pessoal que mora na parte alta também seja abastecido. O fim de semana começa com tempo estável, com nevoeiros ao amanhecer e sol entre nuvens no decorrer do dia. Temperatura amena no sábado, com chance de geada fraca nas áreas mais altas do Planalto Sul. A mínima fica em 5 graus na Serra e a máxima em 29 no sul do estado. No Planalto Norte, mínima de 12 e máxima de 23 graus. Na Grande Florianópolis, Vale do Itajaí. E Litoral Norte, máxima de 27 graus. No Oeste, mínima de 14 e máxima de 26. E no domingo, pode chover de maneira isolada na maior parte do estado. E a Prefeitura de Florianópolis anunciou hoje o calendário dos encontros com as comunidades para debater o novo plano diretor. Mesmo após a resposta favorável do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a Prefeitura da capital anunciou que vai realizar 30 encontros com a sociedade para discutir o plano diretor.
A recomendação, neste sentido, havia sido feita pela Justiça Federal em março, após diversas reclamações de falta de participação popular na construção da lei. Essa lei já está em vigor e ela é importante para a cidade. Os seus detalhes vão ser discutidos agora de maneira muito abrangente e muito aberta com o conjunto da sociedade. Além dos encontros, a Prefeitura vai reativar o Conselho Gestor e liberar consultas de viabilidade de construção via internet. Pelo site, vai ser possível fazer o cadastro e obter o alvará num prazo menor do que acontece hoje. A previsão é agilizar o processo de 6 para 2 meses. Dar transparência, objetividade, celeridade e, acima de tudo, correção aos processos de aprovação, de análise de projetos do município. Pelo cronograma, a Prefeitura vai iniciar as oficinas técnicas com a comunidade em julho. Em agosto, uma audiência pública vai reunir os resultados deste trabalho feito nos bairros. Só no dia 11 de setembro, o novo anteprojeto com as novas considerações estará disponível. Até lá, segue valendo o plano diretor aprovado no início deste ano na capital. Na coletiva de imprensa, a Prefeitura também afirmou que vai unificar os órgãos responsáveis pelo planejamento e fiscalização da cidade. Nos próximos dias deve ser assinado um edital para a realização de concurso público. Vamos ver como está o trânsito ao vivo aqui em Florianópolis. Na sua tela, imagens das pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Salles, que fazem a ligação entre a ilha e o continente. O movimento é bastante intenso, com lentidão nos dois sentidos. Em Florianópolis faz 19 graus nesse momento. E você fica agora com o Jornal da Band. Um ótimo final de semana a todos e até segunda-feira. Uma boa noite para você e um ótimo fim de semana.